Meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado da tela. Sou o professor Augusto Rosa, do Colégio e Curso Évora, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo à nossa revisão para a prova da UFGD, que nos surpreendeu bastante, colocando a data de seu vestibular ainda no mês de outubro. Galera, por que nos surpreende isso? Porque houve, em tempos de pandemia, uma questão de conflito de datas, calendário, né? Normalmente as provas da UFGD estavam acontecendo, inclusive, nos meses ali de janeiro, fevereiro. Então, assim, estava sendo uma prova fora do calendário convencional. E agora, este ano, nos surpreende porque as provas normalmente ocorrem ali em dezembro, aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, e agora, né, essa prova vai ser em outubro. Vai pegar o pessoal que estava ali se preparando com uma certa correria, né? Meses mais apertados para fazer a revisão. Mas não se preocupe, no que se refere à questão das obras literárias, você vai ter a minha ajuda. Caso seja necessário, né, um aprofundamento, contate o Évora Vestibulares, eu tenho um curso para isso e tenho o maior prazer de receber vocês ali. É um curso digital, né? Caso tenha interesse, vamos lá. Bem, como posso me preparar para a prova da UFGD, professor? Pergunta importante, pergunta que a resposta é de uma forma meio genérica. Para começo de conversa, você que vai fazer a prova da UFGD, assim como o vestibulando tradicional recorre às provas anteriores para fazer o seu estudo, com a UFGD não vai ser diferente. Mas quando nós envolvemos obras literárias, os textos exigidos a serem lidos para o vestibular, aqui nós temos uma diferença. Por que isso, professor? Porque a UFGD todos os anos faz ali alterações quanto ao que vai ser exigido de leitura, análise sobre os textos, ora literários, ora, né, artísticos, visuais, exigidos na sua prova. O que se repete, por exemplo, do último edital, vem a ser essa parte aqui, ó, que é o que nós podemos chamar dos textos normativos, tá? Então essa parte aqui vai se repetir conforme o edital passado, os textos normativos. São os textos referentes às leis, às normas, que envolvem aqui na Declaração dos Direitos Humanos, tranquilíssimo, né? Os artigos 5º e 6º da Constituição de 88. Cara, muitos alunos gostam de usar artigo 5º e 6º na prova de redação, Enem, coisa que o valha. Mas eu acredito que as pessoas se esquecem, ou porque são preguiçosas ou não curiosas, de olhar o que é. O que é esse artigo 5º, o artigo 6º? Você pega a Constituição e vai ver o tamanho do artigo 5º, né? Você fala, meu Deus, é tudo isso? É, porque é grande, cara, né? Então, óbvio, você vai ter características gerais dentro da variedade de incisos presentes, mas é no mínimo interessante você passar o olho, porque tem que ter uma noção do que está escrito ali. Direitos, deveres do cidadão, né? O artigo 231, também da Constituição, que envolve a relação das terras indígenas, tá? A prova da UFGD, ela sempre tem ali uma característica, entre aspas, regional, digamos assim. E, no caso, o que eu percebo que é interessante você ir para a prova sabendo, caso você não seja aqui do nosso estado, deve ter gente que também é do estado e não sabe, mas a região de Dourados, a região sul do Mato Grosso do Sul, é uma região de conflitos, da questão da divisão de terras, né, da marcação das terras, conflitos com os produtores rurais e os indígenas, né,
A maioria dos indígenas ali da região sul do estado estão em etnia Guarani, Kaiowá. E se eu falo aqui da questão de terras indígenas, e pensando em Dourados, né, que pode ter alguma relação com o universo local, também posso ampliar a minha visão e pensar que num grupo de elementos de atualidades, nós temos constantemente notícias, principalmente do ano passado para cá, de atividades de garimpo no Amazonas. Na verdade, na Amazônia de uma maneira geral, né? E esses garimpeiros, né, entrando em terras indígenas, tendo conflito com os indígenas, com a Polícia Federal, né, que faz um trabalho importantíssimo para o cumprimento da lei e ordem lá nessa região, uma região norte do Brasil que merece toda a nossa atenção e cuidado. Então não me espantaria se às vezes também parte desses textos normativos fossem utilizados não em uma questão de linguagens, mas tentando relacionar com elementos da atualidade brasileira, geopolítica, como também para uma questão de uma redação, tá? O artigo 7º da Lei Maria da Penha, né, que aqui nós vamos falar sobre tipos de violência contra a mulher. Não existe apenas a violência física. Então, interessante você pensar aqui nesses textos normativos, caindo não na parte de linguagens, mas sendo possível de termos relações, ora com textos artísticos, ora com questões de ciências humanas e sociais, ora com a sua própria redação. Então, preciso que você tenha essa atenção na hora de estudar para a sua prova do FGD. E isso daqui não mudou do edital para cá, do edital passado para cá. Quanto às produções literárias, olha só, o livro Úrsula de Maria Firmina dos Reis. O livro Úrsula também vai cair na edição agora deste ano da UFMS. O livro Úrsula, salvo engano, apareceu na última edição da UEMS. Olha só, salvo engano. O livro Úrsula traz para nós uma história dentro do período do romantismo brasileiro, né? Escrito no período do romantismo brasileiro. Tem uma coisa ali, né, cavalheiresca do personagem, do protagonista, um amor impossível, né, distante, um conflito. Mas o que eu preciso que vocês tomem um pouco mais de cuidado é saber, primeiro, que Maria Firmina dos Reis, ela é uma escritora negra, apagada da historiografia literária, e na sua produção de Úrsula aqui, existe a voz de sujeitos escravizados, coisa que não era comum até então. Tranquilo? O livro 1984 de George Orwell, livro esse que é até de alguma maneira comum para o vestibulando associar por vezes com a redação, né? Tentando colocar da distopia presente na literatura de Orwell, fazendo alguma relação com elementos da tecnologia, né, de como nós somos observados, né, uma conexão com o presente. É muito comum, né, muitos vestibulandos terem essa forma de relacionar uma argumentação numa redação possível desse tema assim, com o livro de Orwell. O livro é fantástico em vários sentidos. Aqui nós temos a história de Winston, né, que ele trabalha no Ministério da Verdade, em Londres, na Oceania, no universo em que o mundo estava dividido entre Oceania, a Eurásia e a Lestásia, e estão ali em conflitos constantes esses blocos, digamos assim, esses
essas regiões. E no caso, a Oceania é liderada por um cara chamado Grande Irmão, né? The Big Brother is watching you. Né? Então, aqui nós temos um universo distópico em que a privacidade é inexistente e que as pessoas, inclusive, podem ser presas pelo crime pensar. Há toda uma relação com os nomes, no sentido de a mudança do vocabulário, do dicionário atualizado, da novilíngua. Cara, é muita coisa que pode ser explorada aqui em George Orwell. Né? Ele que também é famoso pelo livro The Animal Farm, né? A Fazenda dos Animais ou A Revolução dos Bichos, como queiram. Livro esse que dá vontade de ficar muito tempo falando sobre. Tá? Mas esses tópicos quanto à distopia, a totalitarismo, né? Quando pensamos também regime de opressão, tá? Uma coisa de vigilância a todo momento, né? Quebra da privacidade, a tecnologia mais a serviço de um sistema do que necessariamente do indivíduo, coisas meio Black Mirror, assim, né? Muito interessante. O Fazedor de Velhos, tá? De Rodrigo Lacerda. Rodrigo Lacerda, um escritor que é contemporâneo, não é muito comum das provas de vestibular exigirem aí escritores mais contemporâneos, né? Mas a GD não tem problema com isso e coloca aqui Rodrigo Lacerda com Fazedor de Velhos. O livro tem um tom, tá? Não estou falando de maneira negativa, por favor, não me entendam assim, mas tem um tom assim que faz lembrar aqueles livros de que nós líamos ali no ensino fundamental, de literatura infanto-juvenil, assim mesmo, sabe assim, a história de um jovem ali que não sabe o que vai fazer da vida, na verdade ele acha que sabe, de repente ele se encontra numa difícil situação de estar descontente com o seu futuro, né, acadêmico, e vai procurar uma ajuda, e de repente esse cara que vai ajudá-lo, né, tem ali uma sobrinha, não lembro, uma afilhada ali, que, enfim, vai ter um trelelê com o nosso protagonista. Não é uma história assim que vai ter uma crítica social foda, como as pessoas dizem por aí, mas tem lá a relevância quanto às decisões das pessoas, né, a busca da felicidade num campo acadêmico, intelectual, profissional, as relações sociais, né? Que me faz pensar numa conexão com a crônica de Otto Lara Rezende, publicada ali na década de 90, chamada Vestibular do Pai, que também está na lista. Em que nessa crônica há ali uma espécie de reflexão sobre as mudanças de gerações no campo das opções das coisas que vão escolher para o futuro acadêmico, né? Dividindo ali das ciências humanas e exatas, né? Uma diferença de gerações do que é que realmente quer para a vida. Enfim, interessante pensar nessa conexão. Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colaçan. Também me surpreendeu este livro estar presente no edital. Marina Colaçan, eu não sei se vocês a conhecem, tá? Também mais contemporânea. Este livro, Entre a Espada e a Rosa, que lembra, né, aquela coisa acho que é do Humberto Eco, né, o título semelhante, assim. Aqui nós vamos ter uma coisa medievalesca, tá? De princesa, de contos assim meio medievais, cavaleiro, enfim, uma coisa bem diversificada das obras de literatura aqui para nós, tá? Então isso aqui envolve a parte da literatura, aqui a parte dos textos normativos. E essa parte aqui, pessoal, é referente
as obras das artes visuais, artes plásticas visuais. A primeira colocada aqui para nós é o Teatro Amazonas, de Antônio José Fernandes Júnior. Na verdade, esse aqui é o nome de um deputado, salvo engano, que faz a proposta da criação do Teatro Amazonas. Se você já foi, né, conheceu o Teatro Amazonas, pelo menos bata aí no Google, coloque aí Teatro Amazonas, vai ver o que é o Teatro Amazonas. É uma obra fantástica, magistral, magnífica, em termos de arquitetura, é belíssima. É ali datada da segunda metade do século XIX, em época que a região norte, especificamente Manaus, vive ali um boom econômico, tá? Teatro Amazonas, que é um símbolo de elite, e nada melhor para representar a elite até o século XIX, na tradição estética artística, do que nós termos uma composição neoclássica. O Teatro Amazonas ele é todo trabalhado artisticamente numa postura neoclássica. Tá? Óbvio que a gente tem que levar em consideração que na segunda metade do século XIX, a arquitetura passava já por um processo de ecletismo arquitetônico, acho que essa é a palavra correta, mas predomina ali visivelmente uma questão neoclássica. O Exército de Terracota, vocês já devem ter visto imagens em documentários, Globo Repórter, Discovery Channel, History Channel e qualquer outra coisa nesse sentido, daquele vasto conjunto de guerreiros feitos em terracota, e terracota é argila cozida, né, meus amigos? Vocês devem imaginar aquelas figuras em tamanho real, né, de soldados, que estavam lá na tumba do imperador Qin, salvo engano. Uma obra interessante, né, feita anos e anos e anos e anos, séculos para trás, em que tem-se toda uma questão religiosa e de poder, ostentação, visivelmente como uma preocupação, uma ambição daquele que faz essa exposição póstuma, né? O painel da Igreja de São Francisco, de Ouro Preto, salvo engano, Vila Rica, né? Feita pelo mestre Ataíde. Pessoal, mestre Ataíde, junto com o mestre Valentim e junto com o nosso querido Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, figuram aqui para nós como o barroco brasileiro. E no caso, isso aqui é o barroco em Minas, tá? Esse painel, no caso, é uma composição pictórica que está no teto da nave da igreja. Belíssima imagem. Há, obviamente, uma influência do que foi o barroco italiano, que foi o barroco europeu, em que em muitas das igrejas, por exemplo, você pega o barroco italiano, existia um artista ali chamado Andrea Pozzo, que ele fazia uma ilusão artística interessante, com os efeitos que quando você olhasse para cima, né, estivessem ali as colunas, no efeito visual, chegando até os céus, com santos, etc., franjinhos, aquela coisa toda. E o mestre Ataíde ele faz uma pintura mais ou menos nessa perspectiva, só que com materiais diferentes. Aqui você vê a tábua corrida, do forro, etc. Tá? Mas faz parte de uma das obras mais importantes do barroco mineiro brasileiro. As obras do mestre Vitalino, aqui nós já vamos falar da região de Caruaru. O mestre Valentino faz pequenas esculturas, né? Deixando a cor natural ali da cerâmica, né? da argila cozida, em que aparecem figuras como cangaceiros, né? Aquela coisa artesanal típica que a gente coloca assim, como nordestina, do sertão nordestino, representando a identidade e o valor daquela região. Então, essa parte fica para o campo das obras de artes visuais, tá? Plásticas, né? Artes plásticas visuais. E ali do outro lado nós temos o quê? Vou colocar aqui, ó. Plástica visual. Naquele campo nós temos que filmes, audiovisual. Filme Getúlio, do ano de 2014, filmaço, hein? Filmaço. Nós temos excelentes filmes nacionais. Se você não gosta de filme nacional,
cancela, né, o seu título ali de brasileiro, porque nós temos muitos filmes nacionais de qualidade e esse é um deles, tá? Getúlio, uma coisa, né, biográfica ali, mostrando uma passagem da história de um dos maiores nomes da gestão administrativa do Brasil, ele que foi, né, do céu ao inferno, digamos assim, em questões democráticas totalitárias, né? E uma questão contraditória muitas vezes, né? Tanto que a história do Brasil, boa parte nós ficamos falando da chamada Era Vargas, né? A questão do suicídio dele depois, né? Deixo a vida para entrar na história. Muito interessante esse filme. Óbvio, né? Que envolve aqui provavelmente esse cruzamento com a parte da história. Pessoal, a prova da UFGD, se você é uma pessoa que está chegando agora, marinheiro de primeira viagem, eu já antecipo para você. Olha a quantidade de coisas que caem no edital só para obras de leitura obrigatória. É óbvio que isso tudo não aparece na parte de linguagens. A prova da UFGD ela tem a característica e a ambição de ser uma prova interdisciplinar. Todos esses textos sobre os quais estamos comentando aqui podem aparecer em qualquer área do conhecimento, inclusive naquela que você acha que seja ali mais improvável. Então não vá pensando que necessariamente aparecerão na parte de linguagem ou humanas, tá? Vai saber se eles não dão uma de doido lá e colocam uma parte do Teatro Amazonas para você calcular a área da circunferência do não sei o que lá, não sei. Nem você sabe, meu querido. Então, você tem que estar preparado, você tem que conhecer o contexto de cada coisa, tal, analisar, mas não vá achar ruim, né? Depois, o professor me falou do quê? Caiu na parte lá, sei lá, de geografia, alguma coisa, sei lá, sobre... a igreja de São Francisco, lá em Minas, e aí só faz a menção da igreja e, na verdade, vai falar sobre a vegetação ali, na região de... Não sei, pode ser, cara. Tá? Então não vá criando uma expectativa também, porque a gente tem que ser realista aqui. Tá? Nossa, vai cair exatamente como a gente sonha. Não, a vida não é feita de morango nem de rosas. A família Bellier, né, o Bellier, o filme também nacional. Cara, a UFGD, ela vem explorando algumas questões interessantes na parte de audiovisual sobre acessibilidade. Aqui, por exemplo, entra a questão da Libras. Houve uma outra prova da UFGD, agora eu não vou me lembrar qual foi o ano, que tratava sobre a questão de um indivíduo que era cego, tá? Hoje eu não volto sozinho para casa, hoje eu quero voltar sozinho, uma coisa assim, tá? Então, aqui vai entrar a questão da Libras, que é interessante. Tá? Interessante aqui, ó, a questão de Libras. Delinha, Dama do Rasqueado, já apareceu antes em edital da UFGD. Delinha, que nos deixou no ano passado, devia ter ali cerca dos seus 85, 80 e tantos anos. Né? A Dama do Rasqueado, uma mulher de fibra, conhecida na nossa cultura sul-mato-grossense, né? No começo da carreira tocava em zona, né, rasqueado, aquela coisa da viola, de uma música sertaneja, diferente do que você tem como concepção de sertanejo do chamado universitário. Aqui nós estamos falando de uma música típica do sertão sul-mato-grossense, numa questão de identidade, de cultura, da viola, do tipo da letra, do embalo melódico, tá? Interessantíssimo você depois dar uma olhada nesse documentário, bem bacana, ouvir um pouco sobre a música regional, tá? O Verdugo de Hilda Hilst. Galera, Hilda Hilst é uma grande escritora brasileira. Ela tem um pouco de tudo da sua produção, tem narrativa, tem textos poéticos, tem de tudo, tá? E aqui nós temos uma peça dela, tá? Então isso aqui entra no campo do teatro. O Verdugo. A Hilda explora bastante a questão dos sentimentos, das coisas mais internas do sujeito humano. Vá pensando nisso. E nós temos 3 músicas também nessa lista, interessantes.
começando com Construção de Chico Buarque. Eu não sou um grande fã do Chico, mas essa música eu acho boa. Embora a letra seja, né, uma grande crítica, quando eu era mais novo, obviamente a gente não presta atenção muito na letra, no contexto tudo, mas eu gostava muito da maneira como a melodia se dava, né? Beijou sua mulher como se fosse a última. Muito bacana essa música. Tem toda uma relação do contexto histórico da época. Tá? Também pensando numa questão do porvir, né? Do que está, do porvir da frente. Pensa nessa questão interessante também. A construção, aqui o título, se você pega a questão também da letra, como ela vai sendo trabalhada, de uma questão de repetição, mas sempre voltada para uma expectativa de e o agora e o amanhã, bem bacana. Amarelo, né, que tem um sample de Belchior, mas a composição é do Emicida. Emicida que vem se destacando no cenário musical brasileiro há algum tempo, Emicida que faz construções nas suas letras relacionando muitos intertextos, por vezes da literatura, por vezes de outros membros da música, tá? Depois vocês peguem e dêem uma olhada nessa música também, porque música, galera, é uma coisa que você tem que ouvir. Né? É igual o cinema, pô, eu ficar falando de cinema, de teatro, cara, o teatro ainda lê a peça, mas existem determinadas obras que não basta eu apenas comentar com vocês, mas vocês têm que escutar, pegar a letra, sentir a parada. Tá? Bem como quando a gente fala da questão das imagens aqui, né? A fotografia da arquitetura, de tal coisa. Tá? Então, vocês precisam também, obviamente, deixar um pouco de preguiça e ir lá, né? Fazer a sua parte também, beleza? Não contem com milagres. E repito, né? Faça aí o curso de obras do professor Augusto, porque eu vou tentar detalhar o máximo possível, mas você tem que fazer a sua parte também, tá bom? Mandela Day, do Simple Minds, né? Simple Minds é um grupo musical que na década de 80 para 90 fez muito sucesso, né? Não sei se você lembra daquela música Don't You Forget About Me, é uma música muito boa. Simple Minds trouxe aqui para nós o Mandela Day, uma música que ficou meio farofinha para aquela época, tá? Mas óbvio, homenageando Nelson Mandela, né? Mandela, quem foi o Mandela? Pô, olha aqui, conexão importante com o quê? Com a história. Né? Mandela, o cara que lutou contra o apartheid. Né? Isso aqui pode ser aquela típica questão de vestibular tradicional falando sobre a questão do apartheid e esquecer totalmente a letra. Só fazendo menção ao Mandela Day, né? O dia do Mandela e tal. Acabou. Onde eu quero chegar com vocês? Professor, estava esperando nesse vídeo que nós fizéssemos uma análise detalhada de cada uma das coisas. Impossível, meu camarada. Olha o tanto de coisa. Ah, eu vou fazer o da UFMS. Você vai ver que no vídeo da UFMS também não tem como falar em tudo. Em um vídeo que é de revisão, a gente vai só comentando alguns aspectos e tal. Você tem que primeiro fazer a sua leitura disso tudo. Analisar. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Nunca foi fácil, né? Lembra da música do Coldplay? Nobody said it was easy. Mas também ninguém disse que ia ser tão difícil. Mas se fosse fácil, você não estaria aqui neste momento, nesse lugar, olhando para o professor Augusto falando sobre isso agora. Se você precisar de ajuda, contate o Évora. Vai ser um prazer te ajudar com o nosso curso de obras. Tá? Esteja preparado para qualquer coisa aparecer desses tópicos em qualquer assunto, em qualquer matéria. Repito, a UFGD ela tem a mania de cobrar bastante a leitura obrigatória, mas não ficar presa à parte de linguagens. Ela pode conectar uma obra com a outra, sem problema algum, como eu falei aqui para vocês, o Fazedor de Velhos e Vestibular do Pai. Pode pensar alguma coisa aqui da Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, né? E colocar ali com o livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Pode ter esse cruzamento entre as obras? Pode sim, mas pode também aparecer com uma coisa nada a ver. Então você não pode ficar pensando que vai vir do jeitinho como a gente gostaria que fosse, porque a vida é assim, né? Você pensa uma coisa, mas acontece outra e você tem que estar preparado. Meu querido e minha querida, foi um prazer falar com vocês. Se você precisar de uma ajuda maior, repito, procure o Évora Vestibulares, vai ser um prazer ajudá-los. Nós temos também curso, tá, de História e Geografia Regional,
Tá? Não fique ali com medo de investir na sua aprovação. Tranquilo? Meu cordial amigo, minha cordial amiga, um abraço para todos vocês. Até uma próxima.